E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Para mim sempre é uma alegria, eu me sinto em casa aqui com vocês. Poderia me apresentar de muitas formas, mas eu tenho a alegria de falar que eu sou amigo do pastor Lucas e da pastora Mari. E isso para mim já é algo muito especial de dizer. Mas como ele mesmo falou, sou pastor executivo da Igreja United, responsável pelas plantações da Igreja United. E agora não apenas cuidando das plantações, mas plantando um novo campus também. E algo interessante que nós temos visto nesse tempo é que essa é a terceira vez que eu pastoreio como pastor principal de um dos campos da Igreja United. A primeira vez eu tinha 22 anos e eu achava que eu não sabia nada. A segunda eu era um pouquinho mais velho e continuei não sabendo nada. E a terceira, eu acho que eu nem sei por que eu sou pastor. Mas é lindo ver que o tempo passa e quanto mais o tempo passa, mais nós encontramos dependência naquilo que o Senhor faz através de nós. E quanto mais o tempo passa, maiores são os desafios, e com os novos desafios nós temos a segurança e a certeza de saber que aquilo que a palavra fala sobre crer em Deus e estarás seguro é verdade para a nossa vida. A nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé em Deus nos dá segurança para a nossa vida. Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Bom, como o pastor Lucas também falou, eu sou casado com a Maria. Eu botei uma foto aqui da minha família. Eu falei com a minha esposa, eu prometi para ela que eu ia ser um pouco mais educado, chegando nas igrejas para pregar. Eu sou muito acelerado. Eu falei, não amor, agora quando eu tiver eu vou postar uma foto da nossa família. Então esses somos nós, essa é minha esposa, aquele ali é meu filho que se chama Sião. E essa bebezinha linda aqui é minha filha que se chama Vida. Ela está com 7 meses, meu filho vai fazer 3 anos daqui a 2 semanas, mas parece que tem 17. Já quer dirigir, se comporta como um adolescente. Que Deus nos dê graça para cuidar e instruir essa criança no caminho do Senhor. Ele é incrível, é o meu melhor amigo de fato. E a minha esposa, essa mulher linda, pastora na casa de Deus também, na igreja do Senhor, e é a minha maior auxiliadora no ministério. Quantos aqui, os que já conhecem ela aqui, sabem que ela é uma bênção. Não pôde estar com a gente hoje porque esquecemos, deixamos para o final da hora para comprar as passagens. As passagens aéreas estavam muito caras, preço de uma passagem internacional. Então tivemos que mudar os planos, mas em breve estaremos todos juntos aqui em família com vocês. Uma coisa engraçada que eu lembrei recentemente, que um dos meus primeiros contatos com o pastor Lucas Paulo, como ele falou, ele veio do Mato Grosso do Sul para começar a servir na Igreja United debaixo de uma palavra do Senhor, e foi servir na igreja que eu estava pastoreando, e a igreja estava em processos de obra. E meus primeiros contatos com ele, eu tinha mais raiva dele do que eu gostava dele como um pastor. Porque a gente estava entrando na obra e tudo mais, e começando muitas obras, e o pastor Lucas estava chegando na igreja, estava começando a entrar dentro do ritmo, da visão, enfim, da igreja. E eu lembro que eu falava assim para minha esposa, eu falei, amor, esse cara precisa pegar junto comigo nessa obra, eu não sei o que ele está fazendo aqui. E aí eu falava assim, está explicado, ele é famoso, pastor famoso é assim. E eu preciso te pedir perdão publicamente por isso, brincadeira. Mas eu lembro que esse foi o nosso primeiro contato. E recentemente eu estava no Instagram vendo o pastor Lucas aqui na igreja, falando assim, nossa, como esse homem está me inspirando por aquilo que ele tem feito aqui nessa casa. Não que ele lá em Vila da Penha estava assim, não ajudou em nada na obra, não é isso que eu estou falando. Foi minha primeira impressão, ele tinha acabado de chegar, eu tive essa impressão no primeiro momento, mas depois foi um dos homens que mais nos ajudou ali, levantou um departamento de adolescentes naquela igreja que nós não tínhamos. Eu lembro que eram 2 adolescentes na igreja, 3 adolescentes na igreja, e embora eu seja novo, eu não tenho nenhum chamado assim forte para adolescente. E o pastor Lucas junto com a pastora Mari chegaram lá e falaram, a gente vai levantar o IUF. Foi difícil a saída deles de lá depois, a galera estava bem apegada, bem ligada a eles. Me ajudou muitas vezes, morava muito longe da igreja na época, morava quase na Barra, onde hoje nós estamos plantando uma igreja. E saía, eu lembro de eu conversando com ele, eu falando, como esse cara não tem medo? Ele nunca morou aqui no Rio, e ele ia para uma igreja na Zona Norte, e durante a semana ele ia para lá para nos ajudar nas obras, e domingo para mim era o meu dia de maior aflição. Eu falo, como esse cara vai chegar em casa? Ele não conhece nada aqui, ele vai pegar uma das vias expressas mais perigosas do Rio de Janeiro. Não sabia dos perigos que ele estava passando. E ele depois falando, e aí pessoal, vamos para o pós-culto. Eu falando, pastor, vai para casa. No meu coração aflito, falando, Deus, toca o coração desse homem para ele não desejar o pós-culto, manda ele para casa. Mas
com certeza aquela igreja lá tem a sua marca. Tem a sua marca, a marca da pastora, o coração de vocês, o serviço de vocês, o carinho de vocês, as sementes de vocês, muitas sementes de vocês ali naquele lugar. E eu quero que vocês saibam disso, que antes do seu pastor vir para São Paulo, ele deixou muitas sementes no Rio de Janeiro, como continua deixando até hoje, né? O pastor Lucas também serve ao Ministério United junto com a gente, também é um dos pastores executivos da Igreja United, embora seja um pastor local aqui. E muitos dos treinamentos que você vê, livros de capacitação que você vê e você recebe, e você é instruído e treinado nessa casa, são materiais desenvolvidos por ele, pela pastora Mari. Então somos companheiros de jornada, e muito eu sou abençoado com aquilo que você carrega, meu amigo, de verdade. Deus te abençoe, viu? Enfim, estamos aqui para trabalhar, amém? Para receber da palavra de Deus e para permitir que o Senhor nos guie para um lugar de uma nova profundidade em revelação da palavra. Você crê nisso? Eu também creio nisso. E uma coisa que eu sempre faço questão de afirmar é que a gente pode até tomar um conhecimento da semente que nós temos nas nossas mãos, mas a gente não tem conhecimento de que fruto essa semente vai virar, né? Um grão de uma semente vai virar uma árvore, mas a gente não sabe o tamanho dessa árvore e quantos frutos essa árvore vai dar. Concorda comigo? O exemplo disso eu vejo na Bíblia, eu sempre fico chocado com essa história, quando você vê lá em Gênesis 33, a Bíblia contando a história de Jacó comprando um poço, uma terra, onde nessa terra em Sicara ele constrói um poço, ele passa esse poço para o seu filho. E depois você vai a centenas de anos à frente, Jacó não fazia ideia disso, mas essa mesma região em João 4, foi o lugar onde ele havia comprado uma sala de reunião para Jesus com a mulher samaritana. E eu fico olhando para isso e fico pensando, Jacó não fazia ideia de que esse terreno que ele estava comprando ia protagonizar um dos maiores encontros da palavra de Jesus com a mulher samaritana. Então, quando eu olho para essa palavra, eu sou inspirado em lembrar que eu não faço ideia de onde a minha semente vai parar. Você não faz ideia de onde a semente que você carrega vai parar, e mais do que isso, você não faz ideia do que a semente da palavra do Senhor pode gerar no seu coração. Mas o que eu te encorajo é para que você acolha a semente da palavra, sabendo que a semente da palavra ela não volta vazia. Você acolhe a semente da palavra sabendo que ela vai germinar dentro do seu coração, se você abrir espaço para que ela sim frutifique dentro de você. Eu oro para que você, assim como a palavra já afirmou algumas vezes, dizendo, agora eu levo meus pensamentos cativos à obediência de Cristo, que nesse momento nenhuma distração possa roubar você de receber aquilo que Deus tem reservado para que você receba nessa noite, nesse lugar. Amém? Eu quero te abençoar, eu quero ser abençoado nessa noite. Eu vim para cá com uma intenção e eu creio que você também veio. Se você não veio, eu vou te dar 1 minuto aqui nesse momento para que você agora feche seus olhos, curve a sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez e agora a gente não vai orar pela palavra em si, nós vamos orar pelas nossas intenções nesse lugar. Você não saiu de casa à toa e eu tenho certeza disso. Você não botou uma roupa no seu corpo e falou assim, vou procurar um lugar para entrar, e entrou por uma porta. Existe alguma intenção no seu coração, e caso você não saiba qual é essa intenção, eu creio que o Espírito Santo nesse momento vai começar a falar ao seu coração o porquê você está aqui. E ao descobrir o porquê você está aqui, eu tenho a convicção de que o Senhor vai te levar para encontrar com essa ambição que você veio para esse ambiente hoje. Você crê nisso? Pai, muito obrigado porque estamos reunidos na tua casa. Muito obrigado porque cremos, Senhor, que não estamos aqui por acaso, não estamos aqui, Senhor, apenas para um tempo de entretenimento, mas estamos aqui para um tempo de transformação. Espírito Santo, eu como teu filho, teu servo, eu digo que eu não vim aqui apenas para servir pregando a palavra para os meus irmãos, mas para principalmente ser transformado pela tua palavra também. Nós declaramos transformação e declaramos que o céu nesse momento encontra todas as intenções dos nossos corações. Nós declaramos que no momento em que o céu encontrar com as intenções dos nossos corações, 2 efeitos serão realizados dentro de nós. O primeiro é que o Senhor vai refinar as nossas intenções, e aquilo que não é uma intenção alinhada com o que o Senhor tem para nós para esse tempo, o Senhor vai nos ajudar a abrir mão dela. E aquelas intenções que concordam com o teu plano, que concordam com a tua vontade, que concordam com a tua palavra, o Senhor nesse momento vai estar regando através da tua palavra, para que essas intenções entrem de encontro com o fluir profético que está acontecendo aqui, para que nós possamos sair desse lugar com renovo, para que nós possamos sair desse lugar com respostas, para que nós possamos sair desse lugar avivados em nossos espíritos.
Obrigado, Espírito Santo, porque nós cremos que nós seremos tremendamente tocados pela tua glória nessa noite. Espírito Santo, eu agora abençoo essa mulher de Deus que hoje liderou o louvor nessa casa e declaro sobre a vida dela, para que ela tenha dimensão daquilo que o Senhor colocou no meu coração a dizer, que a voz dela ecoará pelas nações. Espírito Santo, conserve ela dentro da tua palavra e debaixo de uma vida fervorosa no teu espírito. Senhor, coloque ela nas rodas com pessoas que vão impulsionar o chamado dela. Espírito Santo, que ela tenha discernimento. Espírito Santo, que ela tenha, Senhor, visão aberta do teu reino a respeito dos caminhos em que o Senhor está direcionando ela. Senhor, eu declaro, Pai, que ela muito servirá ao Rio de Janeiro com o dom que ela carrega. Ela muito servirá ao Ministério United com o dom que ela carrega. E Senhor, conserva a tua filha, para que ela possa viver todas as promessas que o Senhor tem reservadas para ela, em nome de Jesus. Minha irmã, se você crê nessa palavra, dá um glória aí do seu lugar. Aleluia, aleluia. Deus é bom, amém, igreja? Vamos entrar na mensagem aqui. Antes eu quero te fazer uma pergunta. Quantos estão acompanhando desde o início a série a respeito de fé, fundamentos da fé aqui na casa? Levanta a mão. E agora eu vou ser um pouquinho mais ousado com você. Levanta a sua mão e fala algo numa frase, 2 frases no máximo que você aprendeu nas últimas semanas. Quem se arrisca? Alguém? Aí. A substância é ver o sobrenatural. A fé é a substância real para viver o sobrenatural. Aleluia. Alguém? Mais alguém? Alguém arrisca? Alguém levanta a mão? Fé é um estilo de vida. Glória a Deus. Não vou insistir mais, mas se prepare que durante a palavra hoje você vai participar comigo. Amém? Deus é maravilhoso. Aleluia. Queridos, antes da gente entrar na mensagem de hoje, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito da fé e a respeito do que a palavra tem a dizer sobre a fé, que eu acredito que elas carregam um potencial para te abençoar e para que você persiga essa revelação e se mova debaixo dessa mensagem. Uma delas que eu queria compartilhar com você é que o apóstolo Paulo lhe diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículo de número 3, lembramos continuamente diante de nosso Deus e o Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 7, ele diz: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. A gente fala muito, e você já ouviu muito por aí pessoas falando sobre fé, é uma coisa individual. Cada um tem a sua. E isso é verdade, cada um tem a sua fé, cada um carrega uma medida de fé. Agora, essa declaração, ela não deveria nos isolar da responsabilidade de entender que a nossa fé gera impactos na vida daqueles que estão ao nosso redor. O fato da fé ser uma substância, ser algo individual, que nasce no nosso coração, que habita no nosso coração, não nos isenta do compromisso de manifestar fé, para que essa fé não só toque o coração de Deus, mas para que toque as pessoas que estão ao nosso redor. O que o apóstolo Paulo está declarando aqui à igreja de Tessalônica é o seguinte: na nossa necessidade, na nossa angústia, na nossa tribulação, eu fiquei animado não pela semente, pela oferta que você me deu. Eu fiquei animado não porque você estava com a gente, não porque você me serviu comida. A sua fé me animou. A sua fé gerou ânimo para a minha vida. Você entende o quão preciosa é essa declaração e o quão séria ela é? A fé que você carrega tem um poder de gerar ânimo, avivamento nas pessoas que te cercam quando elas se encontram em momento de angústia e aflição. Então, quando estamos vivendo num mundo hostil, numa realidade difícil, onde pessoas estão constantemente vivendo sem esperança, a gente precisa entender, precisamos carregar essa revelação de que a fé que eu carrego tem o potencial de transformar as pessoas que estão ao meu redor. Então, a questão fé não é só algo sobre você e Deus.
mas é algo que, quando manifestado em você, afeta as pessoas que estão do seu lado. Eu não sei você, mas existem testemunhos na minha vida onde eu fui encorajado ouvindo testemunhos de fé. Onde a minha fé, onde a minha esperança foi agitada de certa forma quando eu escutei e tomei conhecimento da fé de algum outro irmão. E você encontra Paulo, quando escreve a todas as igrejas, muitas delas, Paulo trazendo essa declaração: olha, enquanto eu estive privado, enquanto eu estive no cárcere, eu ouvi a respeito da fé que vocês carregavam. O que as pessoas estão ouvindo a respeito da fé que você carrega? E ao ouvir da fé que você carrega, as pessoas estão sendo encorajadas ou estão desanimando ainda mais? Quando eu penso nisso, eu começo a ficar um pouco reflexivo, que não é só algo no secreto, não é só algo, isso é entre eu e Deus. Não, existe um compromisso da minha fé com as pessoas que estão ao meu redor. Você quer um outro exemplo disso? A Bíblia relata um dos grandes milagres, e você já deve ter escutado essa história, da história do homem coxo que desce pela cobertura da casa onde Jesus estava pregando, e naquele episódio da palavra, aquele homem ele é curado. Fato é que aquele homem não foi curado porque Jesus olhou para aquele homem, e ao olhar para aquele homem teve compaixão do estado em que ele estava. O texto é claro em dizer que, ao ver a fé que aqueles homens possuíam, você começa a entender comigo que a fé que você carrega afeta a realidade do outro que está ao seu redor? Você começa a entender que o assunto fé não é algo que para entre você e Deus? Porque a manifestação da sua fé na terra é para tocar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que caminham próximas a você. Então, quando eu olho para esse texto, eu mais uma vez sou encorajado a viver um estilo de fé que eu ainda não vivi. E eu oro para que você também seja encorajado por isso. Amém? Uma outra consideração a respeito da fé, que eu acho muito interessante também, é num texto em Marcos 8, onde um pai desesperado chega até Jesus. E ao chegar até Jesus, começa a falar para Jesus a respeito do estado em que o filho dele se encontrava. O menino estava debaixo de uma opressão diabólica, demoníaca. E o pai fala sobre um cenário assustador em que aquele menino se encontrava. E ele fala o seguinte: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogue-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então trouxeram um menino. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem o lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu vou te afirmar uma coisa enquanto eu leio esse texto com você. Esse diálogo poderia ter sido muito menor e o tempo do milagre muito maior. E como que isso poderia ter acontecido dessa forma? Se o pai desse menino tivesse reconhecido a grandeza do Senhor Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque Jesus olha para esse homem e fala: se podes, tudo é possível aquele que crê. E aqui ele lança mais um fundamento a respeito da fé, que o efeito da fé não está ligado naquilo que Jesus pode fazer, naquilo que Deus pode fazer, mas na medida que eu manifesto com a minha boca e a crença que eu tenho no meu coração. O ponto não é se Jesus vai ou não fazer, o ponto é de que maneira os meus lábios estão declarando a altura da revelação de quem Deus é. Então, quando nós temos um encontro com a grandeza de Deus, com a grandeza do seu poder, com a grandeza dos seus feitos,
nós entramos numa nova medida e num novo estilo de fé, e eu creio que se você está participando dessa série, você quer entrar num novo nível no seu estilo de vida pela fé. Amém? E hoje eu quero falar com você a respeito disso, fé na grandeza de Deus. Esse é o título dessa mensagem hoje, é uma mensagem bem simples, e o que o Espírito Santo colocou no meu coração foi basicamente o que ele ministrou para a minha vida, e ele me convidou a ministrar isso para a sua vida. Que hoje você possa ter um encontro com a grandeza de Deus. Eu comecei a pensar sobre esse ponto e comecei a refletir sobre a grandeza do Senhor. E fiquei um pouco alarmado com a ideia de que eu não tenho falado muito, não tenho refletido muito sobre a grandeza do Senhor. A Bíblia ela é cheia de exemplos do quão grande Deus é. A Bíblia ela é cheia de indicativos. O próprio Deus se declara diversas vezes como um Deus grande. Deus muitas vezes se declara para nós como um Deus que está fora da nossa medida natural. E você vai encontrar diversos textos na palavra, onde você vê o salmista declarando sobre a sua grandeza, onde você vê ele declarando ao povo no Egito sobre a sua grandeza, onde você vê os profetas declarando sobre a sua grandeza, onde você vê Jesus declarando sobre a grandeza do Pai. E se a Bíblia declara tanto algo sobre a grandeza de Deus, é porque existe algo nisso que afeta a minha vida e a sua. Amém? Vira para o seu irmão e fala para ele: existe algo na grandeza de Deus que eleva a minha vida de fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38, fala: o justo viverá pela fé. E é isso que eu quero apresentar para você hoje, enquanto nós vamos percorrer as Escrituras. Um estilo de vida pela fé que vai te levar a receber medidas e missões. Presta atenção nisso, medidas e missões que talvez a sua realidade ainda não tenha tocado. O estilo de vida das pessoas que vivem pela fé em Deus, na sua grandeza. Queridos, você vai ver no decorrer da palavra que uma coisa é você falar que tem fé em Deus, outra coisa é você declarar que tem fé em Deus em sua grandeza, porque quando você começa a olhar para a grandeza de Deus, a sua fé começa a ser ainda mais elevada, porque quando você toma conhecimento do quão grande Ele é, isso aumenta o seu nível de exposição para aquilo que Ele entrega para a sua vida. Isso aumenta a sua disposição para se envolver com os planos dEle nessa terra. Quem tem um Pai grande, sabe que esse Pai tem poder. Quem tem um Pai infinito, sabe que Ele é infinito em poder. Quem tem um Pai inesgotável, sabe que não vai faltar dEle recursos para que você se mova em fé nessa terra. Então tomar o conhecimento da grandeza de Deus vai te abençoar para entrar num nível que você nunca antes andou na sua caminhada de fé. Declare isso comigo: existe algo na grandeza de Deus que me habilita para viver uma fé ainda mais ousada. Aleluia. Tem um texto que retrata muito isso, e eu citei um pouquinho dele aqui, não entrei no detalhe, que é João 4, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. João 4,10 é a pergunta que Jesus faz para essa mulher, ou uma afirmação que Jesus faz para essa mulher. E quando ele faz essa afirmação para essa mulher, ao ler esse texto, eu comecei a me perguntar quantas vezes, enquanto eu estava enfrentando os meus dilemas na minha caminhada ministerial, enquanto eu estava enfrentando os meus dilemas, a minha falta de encorajamento, a minha falta de confiança naquilo que Deus me chamou para fazer, e eu comecei a pensar quantas vezes o Senhor do céu não declarou essa pergunta para a minha vida, fez essa indagação para mim. Jesus fala para essa mulher o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e Ele lhe teria dado água viva. Basicamente, o que Jesus está falando para essa mulher é o seguinte: se você soubesse com quem você estava falando, a sua forma, o final dessa conversa seria diferente. A gente sabe que a conversa caminhou para outro caminho. Jesus mudou a história daquela mulher,
Mas essa pergunta, ou essa indagação que Jesus faz para essa mulher, é a mesma que muitas vezes o Senhor faz para as nossas vidas quando estamos lidando com conflitos na nossa fé. Às vezes a gente olha para uma missão, um plano, algo que o Senhor revelou a nós, um chamado, e quando olhamos para esse chamado, quando olhamos para esse convite do Senhor, quando olhamos para essa missão, a gente pensa em retroceder, e é como se o Senhor estivesse dizendo para mim e para você: se você soubesse quem te chamou, se você soubesse, se você soubesse quem te garante, se você conhecesse o tamanho daquele que... Se você soubesse a segurança que há nele, se você soubesse a garantia que há nesse nome, se você soubesse quantas vezes ele se mostrou fiel e foi fiel até o fim, talvez você estaria fazendo menos perguntas e pedindo mais responsabilidades. Talvez você estaria trazendo menos porquês para o céu e falando mais: Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu recebo. Senhor, eu creio. É a mesma história, mais um exemplo, um padrão bíblico que se repete. Jesus encontra com aquele homem paralítico lá no tanque, e a Bíblia fala que ele há 38 anos estava diante daquela situação, e o homem traz para Jesus o diagnóstico da sua história, o que ele estava vivendo ali. Mas a grande verdade é que se ele desde o princípio soubesse com quem ele estava falando, a conversa triste teria sido menor. Sabe, existem muitas conversas, muitos lamentos, muitas conversas onde reclamamos com Deus, muitas conversas onde nos acovardamos diante de Deus, que elas poderiam se encurtar se nós fôssemos lembrados do quão grande é. Aí tem um outro contraponto da história do cego, que encontrou Jesus. Quando ele escuta Jesus chegando naquele povoado, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não começou falando: Jesus, olha para mim, eu sou cego, eu não ando, eu estou aqui me arrastando pedindo esmolas. Não, ele começa a chamar pela redenção, ele começa a chamar pela grandeza, ele começa a chamar de um lugar de revelação. E a Bíblia fala: então Jesus parou. E parte daquele diálogo foi encurtado. O homem reconhecia a grandeza do Cristo diante dele. Está comigo? Você vai encontrar na Bíblia Deus sempre fazendo questão de anunciar a sua grandeza para o homem. E outro fato curioso e necessário da gente lembrar é que o mesmo Deus grande da época dos patriarcas é o mesmo Deus grande da era da graça e da igreja. O mesmo Deus que fez prodígios, sinais e maravilhas no céu e na terra é o mesmo Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas hoje. O próprio Deus que se declara em Malaquias 3,6 dizendo: eu sou o Senhor e não mudo, por essa razão vocês não são destruídos. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós olhamos para os seus feitos milagrosos na palavra, na antiga aliança, e podemos crer que é o mesmo Deus que opera em nós e através de nós nos dias de hoje. Tomar conhecimento dos grandiosos feitos do Senhor deveria ser um encorajamento para a nossa fé. Deus, ele nunca mostrou e revelou a sua grandeza para o homem com o intuito de afastar o homem dele, mas de gerar no homem dependência a ele. Nós encontramos Deus falando com o homem, se dirigindo ao homem falando: fui eu que te tirei da terra da escravidão, fui eu que com braço forte te livrei de Faraó, fui eu que te guardei enquanto você estava dentro do cativeiro, fui eu que fiz o sol parar, fui eu que travei a boca dos leões, fui eu. Agora, se você conhece o caráter de Deus, você reconhece que não é um ditador falando, mas um pai falando. Ele não está dizendo fui eu para você ficar distante de mim, ele está dizendo fui eu, então se aproxime e reconheça que você depende do que eu tenho. Sabe, esses encontros com a grandeza de Deus deveriam gerar em nós um desejo de aproximação.
O diabo vai tentar gerar no nosso coração, na nossa mente, a ideia de que ao termos um encontro com um Deus grande, não somos dignos de aproximarmos dele. Aí você fala assim comigo, repete, mas, por favor, entre a grandeza de Deus e a pequenez do homem, existe algo chamado o sangue de Jesus. Mas quando esse lembrete vem ao meu coração, eu começo a ficar mais à vontade nos aposentos do meu Pai. Eu começo a ficar mais à vontade na ideia de que eu posso recorrer a Ele, de que eu posso contar com Ele, de que eu posso corajosamente ir até Ele, crendo que o mesmo Deus grande, Pai dos patriarcas, é o meu Pai. Aleluia. Então, com isso, eu entendo que ter fé na grandeza de Deus me protege de uma vida independente. Quando eu creio na grandeza de Deus e quando eu tenho um encontro e uma revelação do quão grande Ele é, isso tem dois potenciais: me afastar dele ou gerar um maior senso de dependência. Mas quando nós olhamos para o plano perfeito de Deus enviando Jesus à terra, nós encontramos a certeza de que ao revelar a sua grandeza, o que Ele deseja de nós é que nós estejamos por perto. Você crê nisso? Quando nós olhamos para essa realidade, então nós temos a paz e a segurança de saber que Ele é tão grande, mas tão grande, que ainda assim Ele me quer por perto. Quando o Senhor Ele entrega os mandamentos lá em Êxodo 20, Ele começa dizendo: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Deus começa a falar acerca de quem Ele era. E perceba que sempre que Deus vai falar sobre quem Ele é, existe algo que toca a realidade do homem. Ele fala: eu sou o seu Deus que te tirou do Egito, que te tirou da condição de escravo no Egito. Então Deus está dizendo basicamente o seguinte: a minha grandeza tem um propósito de te afetar. A minha grandeza tem um propósito de te abençoar. A minha grandeza tem um propósito de te tirar de lugares de cativeiro e te levar a lugares de liberdade. A minha grandeza tem um propósito de te levar para um novo nível. A minha grandeza é uma sentença de liberdade para você. A minha grandeza é uma sentença de liberação para o teu propósito. Outra coisa, meu irmão, que me abençoa ao pensar na grandeza de Deus é que quando eu tenho uma revelação da grandeza de Deus, quando eu caminho numa fé na grandeza de quem Deus é, fé na grandeza me protege de ambições ruins. Sabe, o nosso coração algumas vezes lida com ambições ruins. Eu não sei você, mas eu lido com isso. Algumas vezes eu passo a desejar coisas que nunca foi o plano de Deus para mim. Ambições ruins não é você desejar coisas ilícitas. Não tem para você. Então, às vezes a gente fala: pastor, é pesado falar que eu tenho ambições ruins. Se você tem desejado e buscado por coisas que não estão no plano de Deus para a sua vida, isso já é ambição ruim. Ainda que naturalmente falando seja algo bom. Mas se te rouba do propósito de Deus para a sua vida, é uma ambição ruim. E ter uma revelação da grandeza de quem Deus é, te protege dessas ambições. Porque quanto mais e mais encontros você tem com a grandeza do seu Senhor, mais você percebe que tudo aqui nessa terra se resume a nada. Que toda conquista, que todo benefício, que toda aparência de ganho, que toda aparência de privilégio, que toda aparência de conforto, que toda aparência de sonhos a serem realizados, se resumem a nada diante da grandeza de quem Ele é. E aí eu começo a equilibrar a minha busca, eu começo a equilibrar as minhas ambições, eu começo a refinar aquilo que eu quero nutrir ou não no meu coração, porque eu encontrei com um Rei que é grande. Porque o meu Deus é grande.
E quando eu olho para ele, e o salmista declara que todas as minhas fontes estão no Senhor, quando eu tenho um encontro com essa palavra, eu começo a entender que, eu preciso de muito menos das coisas dessa terra do que eu pensava. Porque quando eu olho para ele, eu tenho tudo o que eu preciso. O próprio salmista, ele fala em Salmo 73, ele fala: quem tenho eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Ainda que o meu coração e minha carne desfaleçam, Deus é minha fortaleza, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu desejo, para esse ano de 2024, refinar cada vez mais as ambições do meu coração, porque as ambições que estão no meu coração determinam o lugar para onde eu estou correndo, determina o lugar onde eu vou chegar no final desse ano, determina o lugar onde eu vou cruzar uma faixa, uma linha de chegada no final desses 300 e poucos dias que temos pela frente. Então eu quero ter as minhas ambições refinadas pelo Senhor. E eu entendo que quanto mais eu estou exposto à glória de Deus, quanto mais eu estou exposto à palavra do Senhor, quanto mais eu estou exposto à revelação do quão grande é na minha vida, e quanto mais eu estou exposto ao quão acessível isso é para mim, quanto essa realidade me abençoa, ao quanto Ele deseja me ver por perto dessa revelação, mais eu começo a colocar as coisas em ordem dentro do meu coração. E aí eu quero levar você a alimentar isso na sua mente e no seu coração junto comigo. Em dado momento, no ápice do sofrimento de Jó, Jó já estava no final de uma vida massacrada por aquelas circunstâncias que estavam acometendo ele. E Deus até então não havia falado muita coisa. Então alguns amigos de Jó começam a falar. Eliú se levanta, um amigo que fala coisas ainda um pouco mais prudentes, para tentar encorajar Jó de alguma forma. Mas chega um momento onde Deus fala. E eu creio que o momento em que Deus fala, não importa o que foi falado até ali. Quando Deus fala, é dali para frente que eu considero o que o Senhor determinou para a minha vida. Quando Deus fala, não importa o que eu passei, mas sim o que está por vir. Quando Deus fala, não importa o que eu vivi, mas sim o que eu vou viver. Quando Deus fala, não importa o que fizeram comigo, mas importa quem eu vou ser para o outro. Quando Deus fala, tudo muda. E aí quando Deus começa a falar com esse homem, Deus ele começa a lembrar para Jó quem ele era. E existe um propósito nisso. Enquanto eu leio esse trecho da palavra com você, eu quero que você tome um tempo para refletir e para que isso, porque a própria Bíblia fala que fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu quero agora declarar um gerar de fé sobrenatural sobre a sua vida, para que você entre num nível de revelação acerca da grandeza de Deus que você ainda não entrou. Eu quero que você entre num lugar, eu creio que o Senhor está nos levando para esse lugar, onde nós vamos ficar impactados, chocados, assim, sem ter reação ao pensar: uau! Deus realmente é grande. Vindo para cá eu pensei isso esses dias, eu falo pouco sobre a grandeza de Deus. E quando eu comecei a lembrar como eu fui abençoado por isso, os meus problemas se reduziram a nada diante da sua grandeza. Os meus dilemas se reduziram a nada diante da sua grandeza. O percurso que eu tenho para chegar a coisas que Ele colocou no meu coração, que eu vou viver, se reduziram a nada diante da sua grandeza. Eu creio que existem pessoas que passam a vida pedindo por provisão. Senhor, me dá provisão para isso. Senhor, me dá provisão para aquilo. Senhor, me dá provisão para aquela situação. Me dá provisão para esse cenário. Mas existem momentos onde o que você precisa não é provisão, é visão. Visão de quem Deus é, visão do seu tamanho, visão da sua majestade, visão da sua glória. Deus abre a boca e começa a falar. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse
que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento. Prepare-se como simples homem. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. E são essas perguntas que eu creio que o Senhor deseja fazer ao nosso coração nesse momento. E eu quero te desafiar a ter respostas para aquilo que Deus declara a respeito da sua grandeza. E Ele inaugura a sessão falando a respeito dele, dizendo o seguinte: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntadas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele rompeu do ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e coloquei portas e barreiras? Quando eu lhes disse, até aqui você pode vir, além desse ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas? Você já deu ordem amanhã, ou mostrou a alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sobre o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? Versículo 19: como se vai ao lugar onde mora a luz, e onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido. Acaso você entrou nos reservatórios de neve, que eu guardo para os períodos da tribulação? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva cair, para a tempestade trovejante fazer chover sobre a terra? Aleluia! De que lugar vem o gelo? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se como uma inundação? É você que envia os relâmpagos e lhes dizem, aqui estamos. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é capaz de despejar cântaros de águas do céu, quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Quem dá alimento aos corvos quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Aleluia. 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 E aqui você vai encontrar Deus até o verso 41, até o capítulo 41, falando onde você estava quando isso aconteceu. Me responda sobre como isso funciona. Fala para mim, como que os mares têm limites e as águas não avançam sobre a terra? Me explica como as estrelas se sustentam no céu. Me explica como a chuva cai do céu e molha a terra que até então estava seca. Me explica como o céu sabe o tempo em que a terra precisa ser molhada. Me explica como a terra sabe o tempo em que as sementes precisam germinar. O que Deus estava dizendo aqui era o seguinte: me explica sobre a minha grandeza. Me explica as respostas de algo que só quem anda pela fé pode crer e habitar. Querido,
O que nós precisamos entender nessa noite é que essa grandeza no Senhor se fez disponível para nós. E entenda, não para que você tivesse poder sobre essas coisas que Deus declara que tem, mas para que você pudesse entender que aquele que vive pela fé, e fé no Cristo, que te leva à grandeza do Pai, vive uma vida longe das intimidações de tudo que se levanta nessa terra contra o seu propósito, contra o seu chamado, contra a sua família. Quem entende que tem um Deus grande é capaz de reduzir todos os seus problemas a nada. Quem entende que tem um Deus grande é capaz de passar por cima de toda e qualquer circunstância. Quem entende que tem um Deus grande é capaz de olhar para qualquer montanha e corajosamente determinar que ela deve ser lançada ao mar. Porque quando a montanha se levanta, não é o tamanho da montanha que chama a sua atenção, mas o tamanho do Deus que você serve. Quando a impossibilidade se levanta diante dos seus olhos, não é o tamanho da impossibilidade que chama a sua atenção, mas o tamanho do Deus que cuida das impossibilidades que se levantam contra a sua vida. Então entender a grandeza de Deus te faz entender o quão pequenos são os problemas. Entender a grandeza de Deus te faz entender o quão pequenas são as circunstâncias. Entender a grandeza de Deus te faz reduzir tudo a nada. Não existe nada maior do que o Senhor. Não existe nada maior que o seu nome. E com isso, eu quero te convidar nesse momento, enquanto a gente já está caminhando quase para o final dessa reunião, a tomarmos um passo em fé, debaixo dessa revelação, a acessar um lugar em Deus que ainda não acessamos. Essa é uma noite onde o Senhor quer ter experiências com pessoas nessa casa. Pastor, mas as experiências não são importantes, a palavra é importante, mas quando você olha que a palavra é um livro de experiências de homens com Deus, você começa a entender que Deus está interessado em te levar a lugares de experiência com Ele. Sabe, é problemático a pessoa que fala, não, a gente tem que se ater ao que a palavra diz e não o que a palavra pode provocar. Se a palavra não provoca algo em você, a palavra não está sendo a palavra para você. Ou melhor, você não está provando da palavra onde ela deveria atuar na sua vida. A palavra de Deus está aqui para provocar a sua vida, para transformar a sua vida, para te levar a experiências com Deus e não apenas para ser inspirado pela letra. Existe algo além das páginas da Bíblia, que é quando a Bíblia se torna realidade para a sua vida, quando a Bíblia toca a sua carne, quando a Bíblia toca a sua alma, quando a palavra toca o seu espírito, aí ela completa o papel do que foi designado a cumprir na terra.